Falando sobre direita, para quem não se lembra, está tendo a corrida eleitoral também, corrida à presidência da Câmara dos Deputados também, lá na Câmara. Esse é o assunto mais falado nos bastidores do Congresso. O que acontece é que o Hugo Motta conseguiu agora o apoio de vários partidos. Ele já havia conseguido o apoio do PL e do PT, que são os dois partidos que têm as maiores bancadas, o maior número de deputados lá dentro da Câmara dos Deputados. Com esse apoio de PL e do PT, da esquerda e da direita, o Hugo Motta hoje é o nome mais cotado, é o nome mais falado para ser o sucessor de Arthur Lira. Inclusive, a gente viu na quarta-feira, na terça ou na quarta-feira, se eu não me engano, Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo lá no Congresso, chamando Hugo Motta de presidente, assim como várias outras pessoas lá no Congresso Nacional. Bom, falando sobre isso, o presidente do PL, do partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, chegou a dizer que apoiaria o nome de Hugo Motta se Hugo Motta se comprometesse a apoiar a votação do PL da anistia. O PL da anistia traria aí uma esperança para que Jair Bolsonaro pudesse se tornar elegível. Como eu disse agora no começo do programa, Bolsonaro está inelegível até 2030. A ideia do PL, da direita, é que ele possa, então, participar da eleição presidencial em 2026, junto com Lula, que provavelmente vai ser candidato mais uma vez à presidência, à reeleição. Isso não é impossível, visto que, por exemplo, o próprio presidente Lula conseguiu decisões desse nível, dessa grandiosidade, dessa dimensão no Supremo Tribunal Federal. Valdemar Costa Neto contava que essa votação aí do 8 de janeiro, da anistia, pudesse ajudar e tornar Jair Bolsonaro elegível mais uma vez. O que ele não contava é que no dia do anúncio oficial de apoio a Hugo Motta, o presidente da casa, Arthur Lira, fosse anunciar também que o PL da anistia sairia da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e teria uma comissão especial criada para tratar deste assunto. Eu perguntei a vários parlamentares da direita se isso poderia deixar Valdemar Costa Neto e Bolsonaro ali enfurecidos e poderia atrapalhar o apoio deles ao Hugo Motta. Eles me disseram que não, e que agora segue essa visibilidade maior, essa luz, esse holofote maior aí nessa comissão especial que deve ser criada de acordo, inclusive, com o Hugo Motta, na semana que vem para tratar desse assunto. Eles querem que esse assunto seja tratado ainda neste ano na Câmara dos Deputados, então vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, Hugo Motta hoje é o nome mais cotado. Eumar Nascimento ainda não deu braço a torcer, ele não desistiu aí de participar, apesar do seu partido União Brasil já estar apoiando Hugo Motta, ele não desistiu ainda de participar dessa corrida pela presidência da Câmara dos Deputados, e isso tem motivo. Ele continua ali batendo o pé porque ele negocia alguns cargos já para o ano que vem. A gente aqui do Portal Metrópolis até publicou uma matéria nessa semana falando o que Hugo Motta vem prometendo aí para quem for seu aliado, o que ele vem prometendo para que possa ser apoiado, como, por exemplo, nomes para o Tribunal de Contas da União, cargos importantes, inclusive a vice-presidência da Câmara dos Deputados. Então, muitas promessas, vamos ver se ele vai cumprir tudo isso até a sua eleição em fevereiro do ano que vem. Falando sobre Senado, e eu explico por que a eleição, a sucessão do Senado, da presidência do Senado, não é tão falada. Porque o nome de Alcolumbre já tinha sido escolhido, a maioria das lideranças já havia batido o martelo muito antes dessa discussão lá na Câmara dos Deputados. Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, viu, gente? Volta agora mais uma vez, deve voltar mais uma vez com o apoio de Rodrigo Pacheco, que já disse que apoia Davi Alcolumbre para sucedê-lo lá no Senado. Eu disse aqui para vocês semana passada que esses apoios, esses aliados, eles não se tornam aliados do nada. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera aí um apoio maior do governo, inclusive um possível ministério para ele poder apoiar aí Davi Alcolumbre nessa sucessão aí no Senado Federal.
Já Arthur Lira não espera nenhum ministério, não é isso que ele quer sim um nome consolidado dentro da Câmara que possa ajudá-lo a aprovar pautas de interesse dele próprio, de Arthur Lira. Ele não quer nenhum ministério não e ele já disse que não quer correr o risco de ser demitido, ele não quer ser demitível, então ele não quer se tornar um ministro, quer continuar ali onde ele está, na Câmara dos Deputados, nessa liderança grande que Arthur Lira conseguiu lá dentro. Então, temos aí o nome de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre, digamos assim, que praticamente já eleitos para fevereiro do ano que vem sucederem os presidentes da Casa Alta e da Casa Baixa. Bom, falando um pouquinho, eu estava falando de Trump, desviei do caminho, mas falando sobre Trump ainda, quem falou sobre Donald Trump foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que no dia do anúncio da vitória de Donald Trump, que o dia havia amanhecido um pouco mais tenso. Eu não me lembro se foi essa palavra que ele usou ao certo, mas ele disse que o dia havia amanhecido um pouco mais tenso, porque pode dificultar, sim, o diálogo entre o Brasil e entre os Estados Unidos, essa divergência aí de opiniões entre esquerda e direita. Inclusive, os próprios ministros do governo Lula vêm dizendo que a relação entre Lula e Donald Trump deve ser uma relação pragmática de trabalho mesmo aí entre dois líderes de grandes países mundiais. Eu mostrei para vocês aqui nos boletins que várias pessoas, vários líderes mundiais já entraram em contato com Donald Trump, principalmente no dia que ele foi eleito, após o discurso da vitória. Benjamin Netanyahu foi um dos primeiros, de acordo com a assessoria dele próprio, do primeiro-ministro lá de Israel, ele foi um dos primeiros a entrar em contato com Donald Trump. A gente lembra que o Oriente Médio está passando por uma guerra desde setembro do ano passado, mais de um ano de guerra lá na faixa de Gaza, Hamas, a gente vê o grupo extremista Hamas, Israel, Irã no meio disso tudo, e a gente vê também que Donald Trump deve seguir aliado de Israel, como os Estados Unidos sempre foram.